cisgênero, téria, pansexual, heteronormatividade, misoginia, transexualidade, pronome neutro e assim por diante. Essas palavras ganharam notoriedade na nossa sociedade nos últimos anos. Há alguns anos atrás, eu precisei transferir o meu título de eleitor. E quando eu fui preencher algumas exigências, eu me assustei um pouco. Eu não encontrei a palavra homem e mulher na parte da definição do sexo. E então eu precisei ir no Google pesquisar sobre quais eram os significados das palavras que estavam disponíveis ali, para que eu conseguisse identificar qual daquelas palavras se encaixava mais naquilo que me definia sexualmente, o meu gênero. Foi então que eu descobri que sou agora não mais mulher, mas simplesmente uma cisgênero, uma pessoa que se identifica com o seu sexo biológico. Eu vou até pesquisar aqui de novo para ter certeza se é isso mesmo. Acabei de olhar ali e é isso mesmo. Cisgênero, segundo o Google, é a identidade de gênero correspondente ao sexo atribuído ao nascimento. Eu precisei pesquisar o que significavam aquelas palavras para eu conseguir encaixar o sexo com o qual eu me identificava. Já aconteceu isso alguma vez com você? Se ainda não, bom, talvez possa estar mais perto do que você imagina. Se sim, conta aqui nos comentários como foi que você reagiu ao ver tantas opções e não encontrar as palavras homem e mulher. Neste vídeo, eu quero conversar com você sobre como as palavras estão sendo sequestradas. Mas preste atenção, porque talvez a forma como eu vou explicar aqui, você nunca tenha ouvido em nenhum outro lugar. E eu espero que realmente faça diferença na maneira de você enxergar os discursos existentes por aí. Ainda mais nesse ano que é um ano de eleição, não é mesmo? Então, nós vamos conversar sobre o que é o sequestro linguístico, como isso pode ser identificado na nossa sociedade. E eu vou deixar aqui alguns exemplos para ficar mais claro, para nós conseguirmos entender. Quais são as consequências do sequestro linguístico e como nós cristãos devemos agir e reagir diante desse contexto. Mas olha aqui, por que as palavras importam? Você consegue pensar um motivo do porquê? Deixa eu aqui tomar um cafezinho. As palavras importam porque elas nos conectam à realidade, nos permite se comunicar com as outras pessoas, nos relacionar com elas. As palavras têm a capacidade de moldar, de formar a nossa concepção de mundo. É através da linguagem que nós conseguimos compreender quem nós somos, quem o outro é e o que ou como as coisas são. Dominar a linguagem, então, é extremamente importante para conseguir dominar a si mesmo e as coisas ao nosso redor. Aquele que detém a narrativa detém o poder. Para iniciarmos, então, de vez a nossa conversa, eu vou tentar explicar. Eu vou explicar o que o sequestro linguístico não é. Primeiro, ele não é uma evolução da linguagem. Por quê? O processo de evolução linguística, ele acontece durante muito tempo e de forma natural, e ela pode ser observada na gramática, na fonética, no vocabulário e assim por diante. Eu vou dar alguns exemplos. A introdução das letras K, W, Y no nosso alfabeto é um exemplo de evolução da língua. A palavra armário antes era considerada um lugar onde se guardava armas, mas hoje armário é um lugar onde nós guardamos o que tiver na nossa imaginação ou o que couber lá, não é verdade? Outro exemplo muito simples é que as palavras em boa hora evoluíram e se tornaram o nosso embora. Percebe, então, que a evolução da língua é algo
construído com o tempo. Há um processo e a própria vivência das pessoas vão transformando essas palavras de acordo com a região em que eles vivem, de acordo com as interações sociais e assim por diante. Então, afinal, o que é o sequestro linguístico? O sequestro linguístico é uma apropriação linguística, é um sequestro proposital de palavras, termos, vocabulários e expressões. Ele altera os significados das palavras e as usa como ferramenta de propaganda ideológica e política. E aí, você já conseguiu pensar em algumas palavras que estão sendo sequestradas? Se sim, escreva aqui nos comentários quais palavras veio à sua cabeça para que nós consigamos, ao ler os comentários, verificar e encontrar palavras que talvez nós não tínhamos pensado que elas estão sendo sequestradas. Vamos lá ajudarmos umas às outras a compreender melhor e a conhecer cada vez mais palavras que estão sendo retiradas do seu contexto ou criadas para uma situação específica? Conto com vocês, hein? Pois bem, vamos voltar aqui, né? Então, nós falamos que o sequestro linguístico é um sequestro proposital de palavras, termos, expressões e vocabulários. Mas por que é importante nós entendermos qual é o problema dessa ressignificação das palavras? O problema é que essa ressignificação passa desapercebida. Sabe por quê? Porque elas são travestidas de ideias brandas, de conceitos bons, têm uma aparência bonitinha, levemente equilibrada, mas na verdade estão cheias de mentiras e más intenções. Agora, como nós vamos conseguir identificar quando há um sequestro linguístico num discurso? Quando nós estamos lá assistindo a nossa televisão, vendo um debate político, às vezes um discurso, numa marcha, numa manifestação, agora, né, nos debates políticos, até mesmo em filmes e na escola, na universidade. Como nós vamos conseguir identificar o sequestro linguístico nas nossas conversas do dia a dia? É isso que eu vou te explicar agora. Agora vem aqui. Enquanto eu coloco água aqui para beber, vamos curtir esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas? Vamos se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos? Eu estou aqui preparando conteúdos excelentes para vocês compreenderem a nossa cultura e conseguirem se identificar no meio de tanta confusão. E se eu estiver ajudando você, eu conto com você para fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas. Vamos lá? Muito obrigada. Então, eu vou apresentar para vocês aqui 5 características do sequestro linguístico. Vamos prestar bastante atenção, tá bom? O primeiro, o sequestro linguístico interrompe uma discussão em curso. Quando as pessoas estão discutindo e as palavras não têm o mesmo significado para elas, a discussão e o debate não pode continuar, porque não existe um acordo entre o que eles estão falando. Ter uma definição comum das palavras é o primeiro passo para um debate lógico e justo. Por isso, é tão comum hoje em dia, em conversas e debates políticos, uma luta para que determinadas palavras ou termos sejam definidos. Um exemplo muito claro é da palavra mulher, que foi recentemente debatida quando o deputado trans disse que não se importava com a definição de homem ou mulher, que isso era um trabalho da biologia. Se nós não definimos os termos, então não há consenso sobre o que nós estamos falando. E quem detém o poder da palavra é quem domina aquele que não sabe do que se está sendo falado. Então é por isso que não há uma preocupação de determinadas pessoas ou de determinados grupos
políticos e ideológicos de definições de palavras. Segundo, o sequestro linguístico pressiona a pessoa a agir sem pensar. Por quê? O sequestro linguístico, ele vai atacar as emoções das pessoas. Vocês sabiam que a amígdala é responsável pelo processamento das emoções no nosso corpo? E é o córtex pré-frontal que vai trabalhar com a parte da racionalidade. A questão é que a nossa parte emocional, ela é mais forte do que a nossa parte racional. E quando as amígdalas são ativadas, elas com certeza vão se sobressair sobre o córtex pré-frontal. E então as pessoas vão tomar suas decisões baseadas nas suas emoções, sem ao menos perceber que isso está acontecendo. O sequestro linguístico vai usar palavras e termos que carregam muita emoção nelas para conduzir as pessoas para onde eles querem levá-las. São palavras de forte apelo emocional, como crise, guerra, ditadura e assim por diante. Vocês conseguem imaginar outras? Depois eu vou dar aqui alguns exemplos, mas o exemplo principal e mais recente que nós podemos utilizar aqui para clarear melhor essa ideia do sequestro linguístico foi quando surgiu a pandemia. E na pandemia houve muito sequestro linguístico. E muitos por aí, há vídeos por toda a internet que vão falar sobre como foi utilizado aquela situação de desespero e medo das pessoas para controle da população. Como se tivesse sido um teste para ver até onde eles conseguem ir no controle populacional. Isso sendo verdade ou não, nós podemos ver como as palavras que têm um forte apelo emocional é capaz de nos levar a tomar decisões sem analisar as consequências antes. Outro exemplo muito fácil de nós lembrarmos é o tanto que eles falam de crise ambiental, porque vai acabar a água, porque o mundo está chegando no fim, porque o mundo não vai suportar a quantidade de pessoas existentes nele, vai faltar água, vai faltar comida, e assim por diante. Todos esses discursos. Outro discurso muito recente que nós podemos colocar aqui como um sequestro linguístico carregado de apelo emocional, é um exemplo que eu esqueci. Tenta lembrar aí, porque eu esqueci. Depois, mais pra frente, se eu lembrar, eu falo pra vocês. Mas vamos seguir. Terceiro, o sequestro linguístico, ele obscurece detalhes. Eles vão usar jargões e frases feitas muito bem construídas para esconderem as suas reais motivações. Eles não deixam claros os seus objetivos. Eles deixam os seus discursos confusos propositadamente para eles levarem as pessoas para onde eles querem que elas vão. Um exemplo claro são determinadas manifestações que pessoas vão sem saber o real motivo ou a real intenção dos organizadores. E isso acontece de ambos os lados, tá? Sem mencionar aqui a polaridade política do nosso país. Mas quando nós vamos ver os entrevistadores perguntando às pessoas por que elas estão ali, geralmente elas têm muitos motivos que podem não ser os motivos reais daquelas pessoas que foram ali e criaram aquela manifestação. Muitas pessoas acabam sendo conduzidas ao erro e nós vemos muito isso também em projetos de leis que estão em trâmite na Câmara dos Deputados e dos Senadores. E nós vemos muito burburinho na internet sobre a real intenção e quais são os desdobramentos que essas leis vão trazer para a sociedade em geral. Nós não temos capacidade de análise e nós também temos dificuldade de pensar em como isso vai atingir o nosso futuro.
porque nós ouvimos muitas críticas e muitos elogios a essas leis e ficamos perdidas sobre o que realmente é certo e errado. E é claro que ambos os lados vão usar palavras para defender aquilo que eles acreditam. O nosso papel, então, é estarmos alertas, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, quando eu terminar de explicar quais são as 5 características. Eu acabei de falar a terceira, que é a questão deles obscurecerem detalhes, e agora eu vou para a quarta. A quarta característica do sequestro linguístico é que ele difama o ponto de vista do outro. Isso aqui a gente consegue, assim, observar de cara. Nós não precisamos nem ser muito versadas nesses assuntos, que é simplesmente claro e óbvio nós enxergarmos isso daqui nos discursos. Então, o sequestro linguístico faz com que a ideia do outro pareça ridícula, nojenta, opressiva. Um exemplo claro são os termos utilizados para calar o opositor em um debate. Vocês conseguem pensar aí? Fascista, misógino, eugenista, nazista e assim por diante. Não ataca o discurso em si, mas ataca a própria pessoa, né? Então, o sequestro linguístico, ele faz muito isso. Ele usa palavras para fazer com que o outro seja considerado tão asqueroso que mesmo que as suas ideias sejam boas, elas não vão ser consideradas, porque as pessoas já passaram a ter uma ideia ruim daquela pessoa. Então, se eu não gosto da pessoa, eu não vou gostar de nenhuma das ideias dela, mesmo que sejam realmente ideias muito boas. E as pessoas que utilizam o sequestro linguístico fazem isso muito bem e têm alcançado os seus objetivos, infelizmente. Agora, a quinta característica, mas não menos importante, é que o sequestro linguístico transforma algo positivo em negativo ou algo negativo em positivo. E aqui eu só consigo me lembrar de um versículo. Ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem. É, isso mesmo. Um exemplo que eu não posso deixar passar batido é, por exemplo, o aborto, que se nós formos analisar verdadeiramente, nós sabemos que o aborto é, na verdade, um assassinato. Mas eles não falam mais aborto, eles falam direito reprodutivo da mulher, porque direito é uma palavra muito bonita, mas aqui eles usam essa palavra para esconder as suas reais intenções. E é isso que o sequestro linguístico faz. Vamos recapitular? Primeiro, o sequestro linguístico interrompe uma discussão em curso. Segundo, o sequestro linguístico nos pressiona a agir sem pensar. Terceiro, o sequestro linguístico obscurece detalhes. Quarto, ele difama o ponto de vista do opositor. E quinto, transforma algo negativo em positivo e algo positivo em negativo. Então, quais são as consequências de usar essas palavras dessas maneiras? Confusão, falta de clareza, impossibilidade de uma conversa real, de um debate qualificado, dificuldade de relacionamentos e de resolução de conflitos. O que nós não podemos deixar passar de jeito nenhum é que o objetivo do sequestro linguístico é dominar uma narrativa e calar o opositor. O sequestro linguístico é um projeto de poder. A parte final, então, é como nós, mulheres cristãs, ou você homem, se você estiver assistindo aí também, eu já vi aqui que existem muitos homens que assistem os meus vídeos. Olá para vocês, que bom recebê-los aqui. Como nós, cristãos, devemos então agir e reagir diante dessas situações. Vamos lá? O primeiro passo é compreender que a escritura é a base, o fundamento para definir todas as coisas que foram criadas. E todas as coisas foram criadas por Deus, através de Jesus, o Cristo.
Quando nós lemos no princípio de João, nós nos lembramos, nós somos levados ao no princípio de Gênesis. E João faz isso de forma proposital. A palavra logos no grego era um conceito bem conhecido na época de João. A palavra de Deus muitas vezes era personificada como um instrumento para a execução da vontade de Deus. Como quando Deus mandou Oséias se casar com uma prostituta para mostrar para o povo de Israel como o seu relacionamento com Deus era. Israel se prostituía com outros deuses, mas Deus continuava fiel a Israel, porque ele era o povo que Deus havia escolhido para os seus propósitos. Na filosofia, logos era o termo utilizado para descrever o agente intermediário pelo qual Deus criava as coisas materiais. João apresenta Jesus como a palavra viva de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Quando ele age, é a própria pessoa de Deus agindo. O que deve ficar claro aqui, então, é que uma guerra contra as palavras é uma guerra primeiramente contra Deus. Se Deus é o criador de todas as coisas, ele tem o direito de defini-las, de dar função, propósito e significado a elas. Desta forma, a ressignificação das palavras é uma ou mais uma das maneiras de o homem se autogovernar, dele dizer, sou eu quem me defino. É a forma como o homem deseja encontrar a sua autonomia. Ele diz, sou eu quem determino como as coisas devem ser. Dessa forma, rejeitar o sentido bíblico das palavras é rejeitar o próprio Deus. Então, como nós vamos agir e reagir neste mundo que rejeita Deus e a sua maneira de definir as coisas que Ele mesmo criou? Primeiro, ao iniciar uma conversa, tenha bem claro a definição das palavras que vão ser usadas. Se houver discordância entre os significados das palavras, não será possível ter uma conversa clara, objetiva e que tenha concordância. Eu assisti há um tempo atrás um debate da Ana Campagnolo contra uma feminista no podcast Inteligência Limitada. E eu percebi que o tempo todo Ana Campagnolo tentava trazer a definição das palavras que elas estavam debatendo, justamente com essa preocupação de elas estarem falando a mesma língua e conseguirem debater de uma forma clara, objetiva e talvez conseguirem entrar num consenso ou não. Segundo, pense bem ao ouvir determinados discursos. Use a razão. Analise as situações biblicamente antes de agir. Nós estamos em um tempo, e será cada vez mais frequente, em que nós deveremos agir biblicamente, viver as nossas escolhas, fazer as nossas escolhas e estarmos preparados para sofrer as consequências disso. Ou nós vamos viver de acordo com a palavra de Deus, ou nós vamos nos amoldar a este mundo, ou nós vamos ceder à pressão da cultura, ou nós vamos ceder à pressão daqueles que querem nos oprimir e nos impedir de servir ao nosso Deus, como Ele nos chama a fazer. Terceiro, não se prenda a jargões, frases feitas, bonitas, que têm beleza, que parecem ser legítimas, a discursos que dizem estar preocupados com as mulheres, com as minorias, nós queremos direitos, nós queremos melhorias. Analise as entrelinhas. Nós precisamos aprender a ler as entrelinhas, a observar o que pode estar por trás de belos discursos ideológicos e políticos que tentam nos convencer por aí das suas ideias. Quarto, preste bem atenção quando alguém atacar você ou quando alguém estiver debatendo e atacar o opositor e não o seu discurso ou as suas ideias. Se você está sendo atacado, se o seu caráter está sendo atacado ou o caráter da outra pessoa está sendo atacado,
sequestro linguístico aí. Fique em alerta e preste atenção no que o opositor que está atacando está falando. Ele quer que a pessoa seja silenciada e que a sua ideia se sobressaia sem que haja nenhum debate contra. Quinto, eu já falei isso, mas vou repetir, saiba ler as entrelinhas. O que elas estão querendo dizer quando falam direito reprodutivo das mulheres? Entre tantas outras lutas identitárias e de minorias que estão recorrendo aí pela política brasileira nas mídias sociais e assim por diante. Vamos lá, estou indo para o final. Calma, 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 não sai do vídeo, vamos terminar isso daqui. O sequestro linguístico, então, ele é utilizado para moldar a realidade aos olhos de quem redefine as palavras. É um projeto de poder e de domínio que deseja desacreditar, humilhar e calar o opositor. Como cristãos, nós não podemos viver baseados nas nossas emoções. Não podemos desconhecer o verdadeiro significado das palavras. Não podemos nos intimidar, nem se associar ao mal travestido de bem. Precisamos estar em alerta e ter coragem de nos posicionar biblicamente. Se você gostaria de conhecer algumas palavras que têm tido o seu significado alterado, ou de novas palavras que têm ganhado cada vez mais espaço no debate público, comenta aqui palavras e quais são as palavras que vocês querem que eu comente sobre, para eu estar fazendo um próximo vídeo sobre isso, tá bom? Agora, no próximo vídeo, sem ser esse das palavras que vocês vão escolher, nós falaremos sobre como todas essas mudanças que eu já venho conversando com vocês aqui no canal têm nos levado a uma sobrecarga mental, a um adoecimento generalizado e qual é a resposta que a psicologização da vida tem apresentado, que é a chamada autoajuda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não curtiram, essa é a última oportunidade de curtir. E eu espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe.